Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, João Vitor. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Amanhã tem Sport em campo na Arena de Pernambuco pela Série B do Brasileirão. Sport e Vila Nova, duas equipes que começaram bem a competição, começaram ganhando. Sport melhor ainda porque ganhou fora de casa e tem a oportunidade de chegar aos 6 pontos nesta Série B, já na segunda rodada da competição, Edinaldo. Bom jogo, a gente espera um bom jogo contra o time do Vila Nova. O Sport tem mantido essa postura ofensiva, ousada, sempre propondo o jogo ofensivo, então tem tudo para ser um jogo muito interessante. Não vejo como o Sport imaginar mudar o seu estilo agora, tem que continuar, porque está dando certo, né? O que está dando certo deve ter a sua devida continuidade. Eu espero isso. Time que tá ganhando não se mexe, né? E aí com o Sport isso é usado de forma literal, né? Porque o Sport está ganhando vários jogos. Ontem o Sport completou 2 meses sem perder. Aí o torcedor na rua já fica, cadê aquela frase do me acorde quando perder? 2 meses sem perder o Sport. Não, ainda não é o momento ainda não. Ainda não. Porque dizem que aquela frase não tá dando muita sorte, não. É mesmo? Aí é melhor tirar aquele negócio. Mas é uma liderança. Aliás, só perdia para o Flamengo. Como a única invencibilidade assim, desse nível, né, no futebol brasileiro, Flamengo, é a maior. Né? O Flamengo tinha a melhor invencibilidade, mas ontem, como perdeu na Libertadores, então ficou o Sport agora com a invencibilidade maior de 12 partidas, exatamente. É verdade. O Sport, a última vez que perdeu foi no dia 24 de fevereiro, né, para o Náutico, e naquela ocasião o Sport jogou com um time misto, né? Misto. Com o Kaique França no gol, o Sport não perde há 15 partidas, né, com o time titular. Uhum. E uma outra coisa é que o Sport vai tentar manter um bom retrospecto que tem contra o Vila Nova. Não perde pro Vila há 20 anos. 20 anos sem perder pro Vila Nova. Esse tempo todo. Aconteceram 13 jogos de lá para cá e o Sport não perdeu nenhum. Então, o último jogo que o Sport perdeu para o Vila foi no dia 22 de junho de 2004. Perdeu por 2-1 em Goiás. É uma data, né, cara? 20 anos. 20 anos sem perder, hein? 20 anos não perde nem aqui nem lá, é isso? Ou só nos jogos Não, aqui? Nem aqui nem lá. 20 anos sem perder. Uhum. Então, uma invencibilidade considerável, realmente. São números, né, Edinaldo? Eu, particularmente, trago... São estatísticas, né? Trago essas estatísticas porque faz parte da história do futebol... Faz parte da história recente do clube, do trabalho dos técnicos, dos jogadores. Mas quem ganha jogo não é número. Isso aí é ótimo assim pra gente debater, dizer, de falar de recordes. Mas na hora do vamos ver, ninguém vai dizer mas o Sport vai ganhar porque não perde a 20 jogos pro Vila Nova. Vai ganhar porque não perde a 12 partidas. Isso aí fica só na estatística. No campo nada entra aí. Não é a estatística que faz o time ganhar ou perder, né? A estatística é só um dado, um acompanhamento, que termina sendo interessante para que o torcedor, história, né? O torcedor se atualize com o retrospecto estatístico do seu time. Mas que estatística ganha jogo está longe de acontecer. A qualquer momento o Sport vai divulgar a nova parcial. Os valores dos ingressos amanhã vão ter um reajuste. Então vai ficar Oeste Inferior R$ 70,00, Leste Inferior R$ 35,00, Leste Superior R$ 25,00, Sul Inferior R$ 20,00, e Sul Superior R$ 50,00. Se você fosse para a Arena, você ficaria em que setor, Edinaldo? Oeste Inferior, Leste Inferior, Leste Superior, Sul Inferior, Sul Superior. Ficaria em casa. Que é isso, Edinaldo? A Arena é um bom equipamento, né? Sempre ressalto isso. O problema é chegar nesse equipamento. E amanhã o horário não é bom para o jogo, né? Pelo 7 horas. Olha, quem tá fazendo a tabela do campeonato, com certeza nunca foi na Arena de Pernambuco numa sexta-feira de 7 horas da noite. 7 da noite. Porque é hora de pico, é hora que tá a cidade se movimentando. Muita gente pega a estrada para viajar numa sexta-feira, né? Isso me lembra, João, um assunto que tem sido muito debatido na hora que a gente fala sobre Santa Cruz, da possibilidade de alguns jogos do Sport no Arruda. Esse seria uma dessas partidas, né? 19 horas. Seria uma grande pedida esse jogo no Arruda. Porque se é jogo para 12 ou 15 mil pessoas lá na Arena, no Arruda você levaria isso no mínimo mais 5 mil torcedores. Ontem já tinham vendido mais de 10 mil. Eu acredito que já chegou a 15. Estou aguardando a informação oficial do Sport. Mas deve ficar em torno disso para o jogo de amanhã. Não vai ser aquele público de 40, 45 que o Sport vinha botando. Até pelo apelo, né? É a segunda rodada ainda.
É o primeiro jogo do campeonato em casa. O Sport vem com decisões em breve, então o torcedor sabe que vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro no jogo com Fortaleza, com Atlético Mineiro. E hoje é dia 25, né, Edinaldo? Não é todo mundo que tá com dinheiro na conta para estar gastando com ingresso. Se você tem uma sequência aí por vir do Sport, que é um negócio louco, né? É uma sequência de jogos. Pega o Vila Nova, depois no dia 30 pega o Atlético Mineiro, depois pega o Coritiba fora de casa. E se você ampliar isso para mais um mês na frente, o Sport vai jogar, parece que em menos de um mês, 10 jogos. Isso, impressionante, exato, né? É uma sequência grande. Agora, a estratégia do Sport, eu vi até algumas pessoas dizendo, poxa, mas agora que começou o campeonato tem gente machucando, o Sport não tá tendo lesões. Não tá tendo ao longo do campeonato. Não vem ontem, tendo grandes lesões. Eu estava aqui com o Boris, eu fiz um registro de um rubro-negro que questionava, né, o departamento médico e o departamento físico, mas não tem aquela lesão. Não tem lesão grave, não tem. Isso é prova da ideia de trazer o Souza para ele girar o elenco. Porque na hora do vamos ver que agora são jogos pra caramba, decisões pra caramba, aí tem poucos jogadores no departamento médico. Quando tem alguma coisa no departamento médico, é algo crônico, como, por exemplo, o Thierry, que tem aquela questão da lombalgia. É uma questão crônica do atleta. Não é porque jogou muito ou jogou pouco, é porque não fez um tratamento certo ou errado. É porque é uma questão crônica. E alguns jogadores, aí sim, são titulares absolutos e acabam sentindo. Outros, uma situação pontual, como, por exemplo, Barleta. Ele tem sentido um incômodo muscular. Eu até conversava com o Ralf. Continua sendo dúvida, né, o Barleta? Continua, ele nem treinou ontem, hoje ainda não tem informação se treinou ou não, mas eu até estava conversando com o Ralf, quando o Ralf falava da saída do Barleta no último jogo, eu até disse, olha, Ralf, eu acho que para ele ter tirado o Barleta aí, é porque realmente o negócio estava sério, né? O jogador acaba pedindo para sair. E de fato, o Barleta já é dúvida para esse próximo jogo. Então não é uma coisa rotineira no esporte, essa quantidade de jogadores sendo dúvidas, mas, por exemplo, Fábio Matheus só ficou fora do jogo passado, já está à disposição para esse. Quem não está levando muita sorte, até por ser a segunda fratura em pouco tempo, é o Zé Roberto, né? O Zé Roberto teve uma questão no braço e agora a fratura na fíbula. Até 6 semanas. 6 semanas fora. E aí tem essa questão do Barleta. Se fosse para eu apostar, eu colocaria que Lucas Lima vai jogar e que Rafael Thierry vai jogar. Alan Ruiz eu vou tratar como dúvida. E o Barleta também. Mas Rafael Thierry e Lucas Lima eu acredito que vão pro jogo. Certo. Aí ficaria Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan e Felipinho. Felipe, Fabrício Domingues, Tite Ortiz, pode ser mantido, né? Porque o Alan Ruiz não jogando. Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. Ele rodou muito o time e a gente observa aquilo que a gente tem colocado sempre muito aqui. Ele tem um time de vários titulares. Só para trazer um detalhe, porque eu sei do que você já vai falar, até para incluir no que você vai dizer. O Sport, a torcida, a imprensa, todo mundo, né, cobrava que ele desse uma cara de time. Quando ele começou a repetir o time, alguns jogadores cansaram, né, tiveram desgaste muscular. Quando ele estava girando, ninguém vinha reclamando. Mas é porque uma hora ele ia ter que dar essa rodagem para um time base. Por exemplo, eu tô vendo aqui a ficha do Sport na temporada. O Sport tem 25 jogos. Romarinho tem 25 jogos. Ele jogou todas as partidas. Todas as partidas, é o único atleta que jogou todas as partidas, é verdade. Mas veja, não tem como um jogador desse não sentir um desgaste. Por uma hora ele vai sentir, né? E curiosamente é um jogador que não tem sentido lesões. Não, e outra coisa, é um atleta que está crescendo agora. Pode ver que ele vem fazendo gols, vem resolvendo jogos nas últimas partidas, né? Apesar de ter jogado essa quantidade toda de partidas, ele não teve problema de lesões até agora no time do Sport. O que leva as pessoas a chegarem a esse tipo de questionamento é exatamente a rotatividade que o time teve. Mas só que é preciso entender essa parte final que você colocou aí. Né? Quando ele conseguiu dar uma cara ao time, ele começou a repetir o time. Então é natural que surjam cansaços musculares, lesões, etc. e tal, como essas que ocorreram com esses jogadores. Lucas Lima também sem perspectiva? Tá confirmado? Eu acredito que Lucas Lima vai jogar. Foi o que eu falei da questão da aposta. Se fosse para apostar... O Alan Ruiz é que é dúvida. Né? Alan e Barleta. Agora, tem expectativa, Edinaldo, de pelo menos 2 reforços. Pelo menos não, né? Apenas os 2 que podem jogar. Não na questão de regularização. Os 3 estão regularizados. Né? O Dalbert, o Luciano, o Vini Faria.
Mas o Dalbert ainda não tem condições físicas, né? O Dalbert vai precisar de quantos dias, mais ou menos, para poder entrar no time? Ele estava 5 meses parado, né? Ele vai passar uns 15 dias ainda, né? Quase uma pré-temporada, né? É verdade. Quase uma pré-temporada. Vai ter que passar esse período ainda para se readaptar ao estímulo de treinos que vai acontecer para ele, né? Tudo que... Para entrar no ritmo dos outros, vai ter que jogar também aos poucos. Mas acredito que já vão ficar no banco o Vini Faria e também o Luciano. Aí o Mariano Souza ganha a opção de volante e ganha uma opção de ponta, que é um problema, principalmente se o Barleta não jogar, né? Aí você vai precisar de um outro ponta. Vai usar o Pablo Diego de novo? Tem o Vini Faria agora à disposição, né? Que disse que pode jogar em qualquer função ali, ou na ponta direita ou na ponta esquerda. Agora, a questão de contratação fica um pouco mais de dificuldade, porque a janela só reabre lá para o dia 10 de julho agora, né? Agora só mais à frente. Você vai ter que aguardar a reabertura da janela para poder imaginar as contratações. Até lá, no esporte praticamente, a não ser que vá buscar aquela janela que a CBF sempre abre, mas daqui para lá está totalmente fechada, né? Continua observando o mercado, monitorando os jogadores, mas no momento não vai vir ninguém, não. Pois não. Agora, só para a gente atualizar a questão dos bastidores, João. Vamos fazer o seguinte, diante dos bastidores? Vamos. Se você me permite, vamos ouvir o Felipinho para fechar esse assunto do jogo? Sim. O lateral esquerdo do Sport, que fala desse momento do Sport de 12 jogos, né? 12 jogos sem perder e também da expectativa dele para o reencontro com a torcida nesse jogo contra o Vila Nova. É um momento que a gente procurou desde o início, né? Se dedicar nos treinos, né? Para a gente viver esse momento bom. Acho que não é de comemorar bastante, né? Porque a gente já tem um jogo já perto, que é amanhã, então acho que a gente tem que estar focado para viver esse momento e prolongar esse momento aí o mais longo que for, porque é muito importante para a nossa equipe viver esse momento, então acho que trabalhar cada vez mais para viver esse momento cada vez mais. Eu acho que não vai ser uma partida fácil, né? Um adversário que também buscou os 3 pontos na estreia, mas a gente sabe da nossa capacidade, então não é um jogo fácil, mas a gente tem potencial para buscar esses 3 pontos. É um jogo diante do nosso torcedor, da nossa casa, então acho que a gente está preparado para fazer o melhor e buscar os 3 pontos. O torcedor é muito importante, né? Principalmente quando a gente lota, a nossa casa cheia ali, é muito difícil para o adversário jogar, então acho que é muito importante o nosso torcedor comparecer, porque é a nossa 12ª força, né? Eu sempre falo que é o nosso 12º jogador, então acho que isso para mim é muito importante, para a nossa equipe também, que o nosso torcedor possa comparecer e nos apoiar para a gente buscar esse objetivo aí. Pronto, aí a participação do Filipinho. Não, a questão de bastidor é só uma atualização, porque a gente teve na semana passada aquelas informações importantes da reformulação e atualização, ou propriamente a modernização do Estatuto, João. Uhum. E qual vai ser o direcionamento depois daquela reunião? Eles vão continuar programando outras reuniões? Aquelas teses vão continuar? A tese da profissionalização, do dirigente remunerado, tudo aquilo vai continuar? Vai continuar. Aquelas punições para questões que não condizem com a história do clube e com o que o clube pensa, né? Por exemplo, ato racista internamente no clube, assédio, homofobia, tudo vai ter punição no estatuto, porque com o estatuto muito antigo, né? Não tinha algumas punições em alguns casos. Mas o Sport agora vai ter que marcar a Assembleia Geral de Sócios, né? Para que o sócio aprove o estatuto. Exatamente. É uma expectativa grande porque o que foi colocado é de muita relevância. É uma mudança que vem para melhorar... Eu tenho até um ponto em relação a esse assunto que você traz. Que eu não participei dos 2 últimos programas, né? E acabei não debatendo isso com você. Tem uma crítica nessa questão do estatuto de alguns torcedores em relação à questão do sócio-torcedor, que é o que paga menos valores, né, para frequentar os jogos do Sport. Eu conversei com algumas pessoas do clube tentando entender o que danado é que estão, de fato, colocando no estatuto isso, que eles não terão direito a voto. E aí é o seguinte, porque a minha ideia é o seguinte, se você está tirando essa pessoa que vai pagar pouco para ser sócio, e ele não pode votar, a ideia é muito elitista, seria muito elitista. E uma pessoa me convenceu com o seguinte, que a ideia, de fato, dessa categoria já é para abrir um pouquinho para algumas pessoas virarem sócias e terem acesso aos jogos com ingressos mais baratos. Mas as outras categorias acima,
essas categorias acima são todas com direito a voto. Agora, essa não. Mas é porque é um valor muito pequeno. E isso também vai dificultar, porque há uma ala interna no esporte que entende que a maioria desses torcedores da ala do sócio-torcedor são da organizada. E era um espaço de frear para que eles não participassem da eleição do clube. Porque, historicamente, os clubes aqui têm a organizada participando diretamente das eleições. Então, internamente, algumas pessoas do clube entendem que, não dando direito a voto às pessoas que fazem parte do sócio-torcedor, vai, claro, ter algumas pessoas que não são da organizada, que não têm uma renda muito grande e utilizam essa categoria apenas para ir para os jogos, e é verdade. Mas, na maioria, segundo o clube internamente fala, tem muita gente da organizada e seria para frear essa coisa de estarem participando da eleição. Eu já radicalizaria com essa questão de organizadas na parte social do clube, porque não se pode ter tolerância para isso. Já que o esporte, nessas confusões recentes, colocou claramente através do seu presidente, João, que vai partir para o rompimento com essas gangues organizadas, eu começaria agora nessa modernização do estatuto, onde se pode fazer alterações, acabar com a participação desses caras que são historicamente ligados a gangues organizadas. Era para romper mesmo. Mas como? Era para romper definitivamente. Como assim? A partir do momento que você identifica que determinados torcedores são de gangue organizada, aqueles que o clube tem pleno conhecimento deveria romper definitivamente com esses caras. Eu tiraria do quadro social. Isso me parece que foi prometido pelo presidente Yuri Romão, depois de todas essas confusões recentes, em função até do que aconteceu no atentado terrorista que foi feito contra a delegação de Fortaleza, foi dito claramente que buscaria-se alternativas para rompimento com essa gangue organizada. Então, se eu depois tenho dos prejuízos que o esporte teve. Se eu tenho em mãos conhecimento que de determinado número de sócios pertence a essas gangues organizadas, romperia definitivamente com esses caras. E eu repito, essa questão do sócio-torcedor, uma grande ala da gestão atual acredita que já é uma atitude de evitar que a organizada cresça dentro do clube, que tenha poder de voto, que tenha... como em outros clubes, né? Inaceitável, alguns clubes... É inaceitável que esses caras tenham poder de voto dentro do clube. Pelo amor de Deus, inaceitável isso. Voltamos já. Valeu, João. Aí, portanto, torcedor rubro-negro, você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a Quinta-feira Rubro-Negra.